mais, Senhor, te damos graças. Como é especial para nós estar na tua casa, na sua casa, Senhor. Estar aqui na tua presença, Senhor, todos juntos para buscar a tua face, a tua vontade, conhecer mais de ti. Vem tomar, Senhor Deus, agora os nossos corações, Senhor, as nossas mentes em tuas mãos. Que em nome de Jesus não haja nada que nos distraia. Não haja nada, Senhor Deus, que venha roubar a porção que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas que nós possamos, Senhor Deus, agora, Pai, sermos levados, Senhor. Pai amado, à obediência de Cristo Jesus. E que a tua porção, Senhor Deus, aquela que o Senhor separou para nós neste dia, possa nos alcançar e possa gerar, Senhor, o resultado que o Senhor deseja para nós. Nós te louvamos, entrego minha vida em tuas mãos e peço que o Senhor conduza todas as coisas segundo os desígnios do teu coração. Que eu diminua, Abba, que o Senhor cresça em todo o tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém, queridos. Nós estamos caminhando neste mês falando sobre visão espiritual. E o versículo que nós temos como tema está em segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 18, aonde diz: portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Amém? É interessante aqui ver que Paulo, ao escrever, ele coloca um destaque nesse versículo, dizendo assim: em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Paulo coloca aqui uma especificação que nós devemos nos atentar: fixar o olhar. Ele está falando de algo que já foi definido, que já foi estabelecido, determinado, cujos apóstolos e aqueles que estavam caminhando com Cristo Jesus, recebendo o Evangelho das Boas Novas, já haviam estabelecido para as suas vidas. Não havia negociação quanto a isso. Então ele deixou bem claro que não era mais tempo de se distrair com as coisas naturais. Colocar os nossos olhos naquilo que é passageiro, mas fixarmos o nosso olhar naquilo que é eterno. Então aqui é interessante nós podermos falar um pouquinho sobre a diferença entre cegueira espiritual e visão espiritual, ok? Já que eles são contrários. A cegueira espiritual, ela torna as pessoas incapazes de compreender as verdades de Deus. E normalmente ela se fixa na vida daqueles que focam em todo o tempo nas coisas naturais. Mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo recebendo ensinamentos, insistem em permanecer vivendo da mesma maneira. Só fazem uma mudança de religião, uma mudança de local de prestação de culto. E isso perdura em suas vidas através da incredulidade e do endurecimento dos seus corações. Tem dificuldade para verdadeiramente acreditar em Deus, colocar a sua fé nele, crer verdadeiramente. E muito mais ainda de abrir o seu coração, porque não aceitam que estão errados, aceitam que estão vivendo de um modo correto. Enquanto que a visão espiritual é o canal por onde podemos enxergar o poder de Deus e não apenas as circunstâncias. Nós rompemos ali, temos rompido de sobre as nossas vidas todo o cativeiro natural que nos prende às coisas comuns deste mundo e nós começamos a entender e perceber o poder de Deus, experimentá-lo e reconhecê-lo. É através da visão espiritual que é transformado a maneira de viver e de agir do cristão. É exatamente através da visão espiritual. E aqui eu quero colocar um adendo. Não confunda a visão espiritual com visão aberta. Tem muitas pessoas que, estando na igreja, elas têm medo de ver algumas coisas, né? Elas acabam
tendo ali uma insegurança, acham que visão espiritual está ligado a ver demônios, a contemplar batalhas espirituais. E nós não estamos falando de visão aberta, de você ter ali uma visão específica dessas situações. Mas nós estamos falando de você sair de uma cegueira espiritual e ter uma visão espiritual, aonde você começa a conhecer o Deus que você serve e começa a visualizar a manifestação do seu poder ao seu redor, aonde você está e principalmente na sua vida. Amém? Então isso é muito importante. Com isso, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 32. É um pequeno trecho que traz uma abordagem interessante, que poderá nos nortear quanto a essa ação, quanto a esse despertamento da visão espiritual em nossas vidas. Porque tudo vem sobre as nossas vidas através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá? Livro do profeta Isaías, no capítulo 32, nós leremos a partir do verso 15. Até que, por fim, o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz, haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lugar, terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas. Seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Amém? Até aqui. Maravilhoso esse texto, amém? Está falando de uma promessa de Deus para o seu povo. Um tempo de renovo, de transformação que virá a partir do derramar do Espírito Santo. E a minha pergunta é: qual o propósito do derramar do Espírito Santo em nós? Este texto deixa bem claro que o propósito de Deus em derramar o Espírito Santo em nós é para trazer transformação e estabelecer um novo tempo em nossas vidas. O Espírito Santo vem para estabelecer o momento da mudança, quando nós deixaremos de ser deserto para nos tornarmos campo fértil. E nós vemos que aqui na pregação da oferta, que não foi combinado, foi dito que o povo, a promessa de Deus, a porção de Deus, é uma colheita farta. Mas tudo depende do posicionamento, da visão do povo de Deus, ok? Então, Deus, ele derrama o seu Espírito Santo porque ele quer nos transformar, ele quer estabelecer um novo tempo. E qual é o foco deste propósito? Que nós alcancemos produtividade. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala: Deus espera de ti produtividade. Que interessante. No verso 17 nós lemos que a retidão governará no deserto e a justiça governará no campo fértil. Profeticamente, isso simboliza que a visão espiritual, ela te deixa aprimorado. A visão espiritual, ela remove de você o aprisionamento, aonde você fica dependente, as suas reações, o seu modo de viver, se torna dependente daquilo que está acontecendo ao seu redor, das condições que você vê, das circunstâncias. E aqui está sendo dito o quê? Que mesmo que você esteja passando por uma situação de aridez, de sequidão, mesmo que você olhe o momento que você está passando na sua vida e você entenda que está no meio de um deserto,
ou que você esteja em um momento de abastança, de fartura, onde você entenda que está em um campo fértil, você nas duas situações caminhará na retidão e na justiça do Senhor. Você não será movido pelas circunstâncias, você não estará aprisionado por elas, mas você caminhará conforme a vontade de Deus para a sua vida. Você não lidará com as pessoas de acordo com a situação que você está passando, porque você é luz do mundo, é sal dessa terra. Você tratará as pessoas, se relacionará com elas, independente das circunstâncias aonde você está localizado, mas você reverterá, você irá transmitir a porção de Deus evidente que está na sua vida. Isso é uma quebra de cativeiro, porque muitas vezes você pode ter experimentado, eu posso falar isso com propriedade porque eu era assim. Quando meu marido acordava de manhã, sorridente, falava para mim bom dia. Para mim não tinha bom dia antes do café da manhã, irmãos. Porque eu era assim. Não sei se estava ligado ao meu temperamento, ao meu modo de ser. Para mim, o dia só começava após o café da manhã. Então, ele demorou muito tempo. Ele teve que martelar a rocha muito tempo para eu acordar de manhã dando sorrisos e aceitando as brincadeiras daquele que acorda contando piadas todos os dias. Mas, graças a Deus, fomos transformados. Mas eu acabava lidando porque era o meu jeito. E quantas vezes você pode ter chegado em um lugar, é um exemplo muito simples de ter dado bom dia para alguém, você olha assim, você fala, eu acho que aquela pessoa chupou limão. Acho que aquela pessoa não está bem, acho que aquela pessoa aconteceu alguma coisa. Só que depois você vai vendo que isso é dia após dia, dia após dia. E a pessoa se aceita dessa maneira, ela aceita viver assim. E é Deus quem provê em nós a transformação, é Deus que nos restaura, amém? Se existe algo azedo, que até eu brinquei sobre chupar o limão, é Deus que derrama doçura, e a doçura vem das suas mãos sobre as nossas vidas, amém? Ele tem o poder de nos transformar. Mas é interessante, então o Espírito Santo vem para nos transformar, estabelecer um novo tempo, com uma meta de nos tornarmos produtivos. E qual será a colheita? Nós lemos aqui que aquele povo teria a abastança, não importa as circunstâncias, mesmo que houvesse falha na colheita, o povo de Deus seria abençoado. Quantos aqui fazem parte do povo de Deus? Deus tem um foco de abençoar a sua vida. Abençoar o seu povo é a medida de Deus. É a medida que Deus tem para nós. Amém? Abençoar o seu povo. Então Deus, Ele quer manifestar essa transformação na vida daqueles que creem nele. E eu quero me fazer valer do exemplo de Lídia, convidando você que abra sua Bíblia comigo lá no livro de Atos, no capítulo 16, livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e nós veremos o quão maravilhoso é quando este poder do derramar do Espírito Santo, esta ação transformadora, o propósito de Deus se torna real na vida daquele que teme ao Senhor, na vida daquele que crê no Senhor. Amém? Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11, diz assim: embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia, e no dia seguinte chegamos a Neápolis. Dali alcançamos Filipos, cidade importante dessa região da Macedônia e colônia romana, e ali permanecemos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à margem do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres ali reunidas. Põe o seu dedinho aí. Deus tem a sua porção para as nossas vidas, amadas. Deus quer falar conosco hoje, que é o Dia das Mulheres, amém?
Haviam mulheres reunidas ali, um tempo especial para acontecer. Eu creio que assim será conosco também. Vamos dar continuidade, verso 14. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Foi batizada junto com sua família e pediu que nos hospedássemos em sua casa. Se concordam que creio de fato no Senhor, venham ficar em minha casa, disse ela, e insistiu até que aceitamos. Amém? Até aqui. É interessante ver que em uma viagem missionária, nós vemos aqui que Paulo, junto com os irmãos que estavam com ele, alcançam um determinado lugar e eles saem de manhã à procura de um lugar de oração, para que eles pudessem se reunir e buscar o poder de Deus. Ao invés disso, eles chegam à margem do rio e encontram um grupo de mulheres. E ali, eles começam a derramar da porção que Deus havia lhes confiado. Começam a conversar. Não era uma conversa qualquer, amém? Eles estavam ali ministrando as boas novas de Cristo Jesus, falando do reino de Deus. E é incrível observar essa passagem e ver que mesmo enquanto Paulo estava falando, aquelas mulheres estavam ali, mas não estavam escutando. Elas não estavam com os ouvidos abertos para aquilo que estava sendo falado. Muitas vezes nós podemos parar e refletir, nós vamos até a igreja, estamos na casa do Senhor, a palavra de Deus vem ao nosso encontro e muitas vezes nós não estamos ouvindo. Nós saímos, ali na porta mesmo, nós já começamos a agir de modo contrário àquilo que acabamos de receber. Não damos valor à palavra que está sendo ministrada. Mas havia algo especial acontecendo ali naquele momento. Quando nós falamos sobre a abertura do coração, nós estamos falando do despertamento da visão espiritual, onde os olhos do coração são abertos. Amém? Então, nós vemos que é uma linguagem figurada que está falando sobre visão espiritual. Aquelas mulheres não eram cegas, elas enxergavam, elas perceberam o que estava acontecendo. Mas o coração delas estava fechado. Elas não tinham entendimento espiritual daquilo que estava sendo falado. Mas naquele momento, Deus abriu o coração de Lídia. Deus abriu a visão espiritual de Lídia e ela começou a entender o que Paulo estava falando. Ela começou a receber o que Paulo estava falando. Voltou? Está saindo o áudio aí? Maravilha. Então ela recebeu a porção de Paulo para com a sua vida. E um diferencial se manifestou. E por que esse diferencial foi possível? Porque a palavra registra que no meio daquelas mulheres havia uma que era temente a Deus. Uma mulher que era temente a Deus. E mesmo sendo temente a Deus, ela ainda não conseguia ouvir. Você já teve experiência de falar de Jesus para pessoas que são cristãs ou pessoas que já conhecem, já frequentam uma igreja, já estão na caminhada e muitas vezes elas não conseguem entender a palavra? Parece que os seus ouvidos estão tapados, os seus corações, na verdade, estão endurecidos, estão fechados. Elas não têm a experiência da visão espiritual ainda em suas vidas, despertada e ativada. Então, nós vemos algo interessante. A partir daquele momento, quando Deus abriu os olhos do coração de Lídia, algumas situações passaram a ocorrer na sua vida que fizeram toda a diferença. Nós já ouvimos lá no livro do profeta Isaías que quando o Espírito Santo é derramado sobre o povo de Deus, sobre nós, há transformação, amém?
Então agora nós veremos quais foram as transformações, quais foram os efeitos da abertura do coração, dos olhos do coração daquela mulher, o despertamento da visão espiritual. Primeiro, aceitar a palavra. Lá no verso 14, fala que Paulo estava falando, estava ministrando, estava ali direcionando aquelas mulheres. Mas apenas quando o coração dela foi aberto, ela pôde aceitar a palavra. Quantas vezes nós estamos caminhando na casa do Senhor e a palavra de Deus vem de encontro às nossas vidas e nós fechamos os nossos corações. Porque não queremos mudança. Porque não aceitamos ser expostos por Deus. Quantas vezes em nosso coração surge a perguntinha: por que será que está sendo ministrado isso? Será que alguém ficou sabendo do que eu estou fazendo? Será que alguém viu, testemunhou aquela situação pela qual eu passei? Não, o Senhor Deus de toda a terra passa os olhos sobre a terra e conhece todos os corações, porque Ele está em busca dos corações que pertencem a Ele. Então Ele nos conhece. E quando Deus quer trabalhar conosco, Ele envia o seu Espírito e através da sua palavra, Ele vem de encontro às nossas necessidades, Ele vem para nos corrigir. Então, Lídia estava ouvindo a palavra, a ministração, sem recebê-la, sem aceitá-la. Parecia algo bonito de se ouvir, algo que seria digno de se dar atenção. Mas quando a visão espiritual é despertada, ela passa a aceitar a palavra. A palavra ouvida passa a fazer parte do seu coração. E a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então nós podemos dizer que a fé de Lídia foi despertada naquele momento. Houve um impacto da parte do Espírito Santo para com a vida de Lídia. Amém? Segundo efeito, ela tem a decisão de mudar. É interessante ver como uma mulher, recebendo ali a ministração, tendo aquele toque pela parte de Deus em sua vida, tomou a decisão de que ela queria mudança. E é interessante que ela foi uma influenciadora de toda a sua família. Porque seguindo os versículos, a palavra diz que ela foi batizada junto com a sua família. Ela não apenas recebeu algo importante, ela não somente foi impactada, mas ela entregou a sua vida para impactar através daquela palavra toda a sua casa. Levar a todos a viver com intensidade o poder de Deus que agora ela conhecia. Que agora ela reconhecia. Então é interessante ver este impacto. Não existe aquela questão de quem sabe mais, quem foi o primeiro, começou comigo. Não, existe o entendimento de que começou um tempo novo. E eu desejo esse tempo novo para todos aqueles que eu amo, todos aqueles que caminham comigo. Então, aquela mulher foi ali envolta em uma decisão de se entregar, de se lançar, de viver o novo de Deus, deixar para trás as coisas velhas. A palavra de Deus diz que nós nos tornamos nova criatura e as coisas velhas se foram. E aí eu te faço uma pergunta para que não tenha resposta, apenas reflexão. As coisas velhas verdadeiramente se foram? Ficaram para trás mesmo? Isso é um contexto pessoal. Interessante que agora nós vemos o terceiro efeito na vida dela. Coragem de ser provada. Ai, ai, ai. Quantas vezes nós escutamos a frase e os brasileiros gostam dela? Eu não preciso provar nada para ninguém. Tadinho, para Deus você vai provar sim. Para Deus você vai provar. Porque Deus, Ele nos conduz, Ele nos transforma, Ele nos envolve no poder do seu Espírito por causa do seu amor. E Ele
olha para nós e fala: eu continuo te amando mesmo você sendo como é, mas eu vou transformar em você, eu vou te melhorar. Porque por causa do amor que eu tenho contigo, eu não vou deixar você continuar vivendo do jeito que você está. Eu tenho algo melhor para a sua vida. Então é interessante que ela teve coragem de ser provada. Ela pede para que aqueles homens se hospedem na sua casa. E ainda ela diz assim: se vocês acreditam, se vocês creem, vou lá a versão NVT, se concordam que eu creio de fato no Senhor, ela se colocou à prova. Se vocês confiam que verdadeira, essa minha atitude não foi simplesmente uma questão emocional, não foi só porque estava todo mundo indo e eu quis ir também, mas se vocês concordam que eu me converti de verdade, que eu creio de verdade no Senhor, eu espero que vocês possam se hospedar na minha casa, me dar esse voto de confiança. É interessante que quando os olhos do coração são abertos, ou seja, quando você começa a enxergar Deus pelo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode te fornecer, não por aquilo que Ele pode te dar, você para de fugir das provações na sua vida. Porque você entende que as provações de Deus são para te levar a um patamar maior e nunca para te diminuir. Deus, Ele quer fazer com que você cresça, com que você desenvolva. E quando Ele te dá uma visão espiritual, é o início de uma experiência grandiosa com Ele, aonde todos os dias você é convidado a um passo à frente. Todos os dias você é convidado a desenvolver esse relacionamento para com Ele. E Ele estará ali, em todo o tempo, atento a você. Atento a você. Porque você agora passa a vê-lo, mas Ele te vê e te escolheu há muito tempo. Há muito tempo. E é interessante ver como ela se lança, sem medo de reprovações, que aqueles homens, se eles dissessem alguma coisa, ela se lança. Por quê? Porque estar com Deus é experimentar algo novo. E se Ele é o Deus poderoso, que cinge o nosso coração agora, Ele coloca coisas novas em nós, estabelece um novo tempo, nos faz nova criatura. Ele requerirá de nós que nós confirmemos quem somos, confirmemos a nossa fé. Isso é confiar em Deus, amados. Se nós temos insistido em esconder algumas coisas e temos nos enganado que podemos esconder algo de Deus, é tempo de mudarmos o nosso coração. É tempo de clamarmos ao Senhor, porque nós ainda estamos com o coração endurecido e somos mantidos em cativeiro através da incredulidade. Quarto fator, experimentar um novo nível de comunhão. Aquela mulher estava numa rodinha de mulheres, não é verdade? Na beira do rio, quando elas foram abordadas pelos ministros de Deus. Talvez ali no meio dos seus relacionamentos, no meio do seu convívio, ela estivesse acostumada a apenas demonstrar quem ela era comercialmente. Sabe quando você sai da porta da sua casa e aí você conserva, muitas pessoas conservam aquele sorrisinho congelado? Eu preciso mostrar que está tudo bem, eu preciso mostrar as aparências. Lídia era uma comerciante de púrpura, de tecido de púrpura, um tecido excelente. Não era algo comum que se encontrava em qualquer lugar. Então lá fora, no meio das pessoas, no meio das mulheres, no meio dos comerciantes, ela era conhecida. E muitas vezes, o comerciante, quando está no meio de outros, ele sempre mantém ali o seu sorriso, aparência. Ele é bem restrito e comedido nas suas atitudes, nos seus gestos, para não ser julgado.
de maneira equivocada. Mas agora, Lídia, ela queria que eles conhecessem quem ela era de verdade. A Lídia, mulher. A Lídia, esposa, dona de casa. Aquela que crê em Deus, não a comerciante. Não aquela que as outras pessoas conheciam. Ela queria experimentar a intimidade dos filhos de Deus, de estar em comunhão com eles, verdadeiramente estar conectada. Ela queria deixar que eles, quando ela convida-os para entrar à sua casa, ela queria que eles conhecessem quem ela era de verdade na sua intimidade. Sua família, sua casa. Deixar com que eles estivessem ali. Quantas vezes a gente se restringe ou se conforma apenas em dizer que somos irmãos, nos cumprimentando na entrada da igreja, amados? Quantas vezes nós não, por opção própria, nós não nos damos, não nos abrimos à proximidade. Não aprendemos ainda a viver como irmãos, com intimidade, de filhos de Deus. E muitas vezes isso se dá. Por quê? Porque nós não sabemos diferenciar as coisas. E nós queremos muitas vezes lidar, que nem Lídia, lidar com os irmãos, lidar com a igreja, lidar com o corpo de Cristo, da mesma maneira que nós lidamos comercialmente lá fora. Com aparências, com palavras polidas. Nós não queremos que as pessoas saibam quem nós somos. E às vezes ainda arrastamos algumas práticas equivocadas, como dentro dos nossos lares falarmos palavras que são indevidas, posturas indevidas para aquele que é cristão. Afinal de contas, o Espírito Santo vem para nos transformar. Às vezes nos deixamos levar e falamos mal daqueles que congregam conosco, daqueles que convivem conosco como corpo de Cristo. E a palavra de Deus fala, por acaso o olho pode dizer que não precisa do dedão do pé? Ou dizer que ele é melhor do que ele, sendo que o pé suporta o peso do corpo inteiro? E nós temos que tomar cuidado, porque nós estamos tão enraizados em algumas coisas que nós não queremos nos abrir a permitir que as pessoas nos conheçam quem somos de verdade. Estamos sendo roubados na questão, no quesito de intimidade dos filhos de Deus. Lídia não deixou que isso acontecesse. Lídia foi rápida para não perder a oportunidade de ter comunhão com aqueles homens, de abrir a sua casa, de deixar com que a sua família pudesse ali ter um convívio diferenciado agora e aprender mais com aqueles que ministram, aprender mais com aqueles que conhecem da parte do Senhor. O quinto quesito, eu quis colocar assim como perseverança e humildade. Por quê? O último versículo que nós lemos diz que ela insistiu até que aceitamos. Então aqueles homens não aceitaram de pronto. Ela se colocou à prova. Ela se lançou, abriu a sua casa, a sua vida, a sua família para aquele momento. Devido à experiência que ela teve com Deus, mas eles não responderam positivamente de pronto. Ela precisou insistir. Ela precisou perseverar. Ela precisou desenvolver e fortalecer em seu coração o desejo de viver a novidade que Deus havia permitido que ela estivesse vivendo. Que aquela experiência não fosse a experiência de um momento, que não fosse apenas uma ida à igreja, que não fosse apenas um culto. Então ela persevera. E ela continua aos pés deles dizendo, não, eu quero que vocês vão, eu quero que vocês conheçam minha família mais. Porque afinal de contas, ela já tinha ido, já tinha chamado eles já tinham sido batizados. Mas ela queria mais. Ela queria mais. Existem algumas disciplinas espirituais que são importantes nas nossas vidas.
mas nós precisamos do convívio. Precisamos estar verdadeiramente ajustados no corpo de Cristo. E ela insiste e persevera acerca disso, porque ela dá valor. E é interessante aqui que nós vemos uma mulher que era influente, aí eu queria aqui botar um ponto mais ainda, dentro do contexto de ser comerciante de tecido de púrpura. Tecido de púrpura é um tecido da cor roxa, que não era qualquer lugar que conseguia a tintura para isso, não era qualquer tecido que poderia ser colorido com aquela cor, eram tecidos especiais, normalmente comprados pela realeza, que era vestimenta para a realeza. Então ela era uma mulher influente, ela era alguém que era conhecida, ela era abastada no seu contexto financeiro. Ela se destacava no meio dos demais. Só que é interessante que a partir do momento que ela recebe a visão espiritual, que os olhos do seu coração são abertos, ela não olhava mais para quem ela era. O que importava para ela não era mais o quão influente ela era, o que ela tinha, seus bens, o que o seu nome representava, ou qualquer outra coisa que até aquele momento ela achasse que ela deveria se apegar. Ela abre mão. E agora, ela fixa. Como Paulo disse, nós agora fixamos os nossos olhos em Deus. Ela fixa o seu olhar em Deus. Ela para de se distrair com as coisas naturais, com as coisas comuns que ela havia vivido. E ela fixa os seus olhos em Deus. E o seu desejo agora, naquela oportunidade, era honrar a Deus. Era poder estar cada vez mais ali, próxima daqueles que ministram a palavra. E aí ela intensifica o seu desejo, insiste, que ela deseja receber os ministros do Evangelho poderoso. Os ministros das boas novas. E é interessante que eles aceitam, né? Depois dela insistir. E a casa dela se torna um ponto de apoio para os apóstolos e um lugar de reunião. Nós poderíamos dizer que ali iniciou um grupo de alcance. Um lugar onde as pessoas podiam chegar para receber a palavra de Deus. Ali eles tinham um lugar de apoio, onde eles poderiam dar um endereço para receber as pessoas, convidar as pessoas para poder ministrá-las. E aqueles que iam se convertendo tinham um lugar para poder encontrá-los, um lugar para poder buscá-los em um momento de necessidade. E não foi apenas uma recepção, eles permaneceram ali. A casa dela, a vida dela, a família dela, tudo foi transformado. Tudo foi transformado pelo poder de Deus. Então ali começa um novo tempo. E o Espírito Santo derrama sobre nós, porque é o propósito de Deus que nós sejamos transformados. É o propósito de Deus que nós sejamos frutíferos, produtivos. E Lídia se tornou produtiva, porque a casa dela deixou de ser uma casa restrita à sua família e aos seus amigos, e se tornou um ponto de ativação e de propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vemos como o Senhor operou ali de forma grandiosa. E é interessante que a palavra de Deus nos tem convidado a isso. A palavra de Deus nos tem chamado, e hoje nós estávamos ouvindo aqui a ministração de oferta, estava falando sobre isso, sobre nós refletirmos aonde nós temos colocado o nosso olhar, ao que nós temos dado atenção. Temos focado apenas nas coisas materiais que dizem respeito a nós, estamos esquecendo do reino de Deus, estamos esquecendo em fixar os nossos olhos no Senhor. E isso tem trazido dificuldades e problemáticas no meio do povo de Deus desde aquela época. Mas eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, no verso 40.
Porque nós temos caminhado e muitas vezes nós fazemos menção da oração que Jesus ensinou aos seus apóstolos. E o Senhor, Ele disse que eles deveriam orar dessa maneira, chamando Pai, se direcionando a Deus como Pai. E nesta oração Ele diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade. Fazemos muitas vezes menção, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Para quem? Nós fazemos uso desse versículo para dizer que todas as coisas ocorrerão de modo que nós nos sentiremos bem. Do modo que venha de acordo com aquilo que nós queremos, que nós esperamos. E não é assim. Esse versículo nos fala sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? E diz: pois é vontade de meu Pai que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A vontade do Pai é que você fixe os seus olhos em Jesus Cristo. Que você não se distraia mais com as coisas passageiras. Que você não aceite mais ficar aprisionado e aceite apenas aquilo que está ao seu redor, apenas aquilo que as suas mãos podem tocar. Mas Deus está nos convidando a abrir o nosso entendimento e buscar que possamos receber uma visão espiritual, que Deus venha abrir o nosso coração para que nós possamos contemplar, ver, fixar o nosso olhar em Cristo Jesus e crer nele. Não é apenas crer, mas ver a Jesus. O Senhor não quer que você simplesmente venha à igreja. O Senhor não quer que você simplesmente ouça uma palavra. Não basta isso. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa ver Jesus. E isso aconteceu na vida de vou usar mais dois exemplos, com o qual eu quero finalizar. Primeiro nós vemos lá em Lucas 22, que Jesus, ao ser entregue e ser levado à casa do sumo sacerdote, ele estava ali sendo julgado. E Pedro acabara de negar a Cristo 3 vezes quando ele ouve o galo cantar. E o Evangelho de Lucas diz que o Senhor olhou fixamente para os olhos de Pedro. E eu quero te dizer uma coisa. Até ali, Pedro não entendia algumas coisas. Mas quando os olhos dele cruzaram com os olhos do Senhor, ele entendeu e se lembrou do que Jesus havia falado. Que antes que o galo cantasse, ele o negaria 3 vezes. Quando aquele entendimento veio, quando a visão espiritual veio, ele compreendeu o que estava acontecendo, o que verdadeiramente iria acontecer com o Senhor. A palavra diz que ele sai dali chorando desesperadamente, porque ele entende o que está acontecendo. Até então, os olhos dele estavam fechados. O mesmo aconteceu com Zaqueu, amados. O mesmo aconteceu com Zaqueu, lá no capítulo 19. Zaqueu era um homem abastado, que era rejeitado pela humanidade, rejeitado ali pela comunidade, pela sociedade daquela época, porque ele servia a Roma e era visto como traidor. Então ninguém queria meia com Zaqueu. Ninguém queria proximidade com Zaqueu. Zaqueu não era um homem que era convidado para jantares no meio da sociedade, no meio do povo de Deus. Quando ele passava, muitas vezes, pessoas podiam até abaixar os olhos, que não queriam olhar para Zaqueu. Mas aquele homem ficou sabendo que Jesus estava passando por ali. E ele teve um desejo em seu coração de ver Jesus
mesmo que fosse de longe. Mesmo que fosse de longe, nasceu um desejo no coração dele. Eu quero vê-lo. Eu farei por onde que eu consiga vê-lo. Conhecemos bem a história. Ele sobe na figueira brava e fica ali esperando até que o Senhor passe. Mas quando Jesus olhou para Zaqueu, amados, nasceu um novo Zaqueu. Quando Jesus estava com ele ali dentro da sua casa, quando Jesus disse para ele: Zaqueu, me importa ir na sua casa, me importa ceiar na tua casa. Ele estava dizendo: você olha para você de uma maneira, mas eu te vejo de uma maneira diferente. Eu tenho algo especial para você. Eu quero mudar a sua vida, quero transformar a sua vida. E Zaqueu leva Jesus para dentro de casa, e ali ele já começa a dizer: Senhor, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu cometi, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Porque os olhos de Zaqueu se abriram quando cruzaram com o olhar de Jesus. Ele se enxergou. Muitas pessoas olham no espelho, a gente pode usar uma ilustração assim, mas elas só enxergam o que querem ver. Tem pessoas que são magras e olham no espelho e sempre se veem gordas. Tem pessoas que são mais fortinhas, mas se olham no espelho e falam: hoje eu estou legal. Como nós estamos enxergando as coisas? Qual tem sido o nosso olhar? Zaqueu se via conforme a depreciação das pessoas. E Jesus abre a visão de Zaqueu. Ele se enxerga e ele entende que é tempo de mudança, que é tempo de transformação. O encontro com o Senhor Jesus não é simplesmente um horário marcado na sua agenda. É tempo de renovação. Esse é o desejo do coração do Senhor. E é interessante que ao olhar Jesus, Zaqueu foi tão transformado quanto Lídia. Porque assim como Jesus trouxe salvação para Zaqueu e toda a sua casa, lá Lídia recebeu salvação para ela e para toda a sua casa. Lembra? A medida de Deus para os seus filhos é a bênção abundante, é uma colheita abundante. Ele declara que o seu povo será abençoado. A bênção do Senhor é sem limites. A bênção do Senhor é para alcançar as nossas vidas em todas as áreas. Por isso Ele não quer que nós continuemos aprisionados na cegueira espiritual. Se até agora nós temos nos limitado, temos tropeçado nas situações desta vida, o Senhor quer fazer com que nós experimentemos um novo tempo, que nós possamos buscar no Senhor, que Ele venha abrir os olhos do nosso coração, que Ele venha fazer com que nós enxerguemos esta vida de um modo diferente. Porque enquanto estamos vivos há esperança. Depois que formos recolhidos, não há mais o que fazer, amados. Não há mais como render ao Senhor minha melhor adoração. Não há mais como eu proclamar a glória daquele que vive e que voltará. É hoje. O tempo é hoje. A hora é agora. E o Senhor quer trazer a diferença sobre as nossas vidas. Não basta estar aqui, não basta levantar aos domingos e dizer: hoje é o dia de ir à igreja. O Senhor quer fazer de nós igreja verdadeira do Senhor, aonde Ele habita com o seu poder e autoridade, aonde os nossos olhos carnais se fecham para as coisas deste mundo, para as limitações e para toda forma de aprisionamento, e
se abrem os nossos olhos espirituais e nós dizemos: que seja feita a tua vontade, Senhor, e que venha o teu reino, porque o que me governa não é o espírito deste mundo, não é, Senhor, a frequência e a vontade das pessoas que me cercam, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ao qual eu levanto os meus olhos, como Davi declarou, e digo: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. O que eu preciso nesta terra é a fonte poderosa que supre as minhas necessidades. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então não é mais tempo de nós caminharmos com os nossos olhos baixos e pesados por causa da cegueira espiritual, por causa daquilo que nos aprisiona. Não é mais tempo de irmos à casa do Senhor, ouvirmos uma palavra que afaga os nossos ouvidos, mas quando nós saímos da casa do Senhor, nós regressamos para uma vida de mesmice. As mulheres continuam sendo as mesmas, falando da mesma maneira, os homens continuam sendo os mesmos, as mesmas atitudes, tudo continua o mesmo. Você não conhece Jesus, você ainda não o viu. E nesta manhã, o Senhor está nos chamando a olhar para Ele. Ele está nos chamando a ter coragem de nos rendermos na Sua presença, de termos coragem de levantar os nossos olhos. É tão interessante ver o Salmo que Davi diz: eleva os meus olhos para os montes. Davi vivia uma intimidade tremenda com Deus. E ele nunca levou em descaso aquilo que o cercava. As situações, as afrontas, a condição do povo. Ele nunca desconsiderou isso. Mas ele nunca permitiu que essas coisas borrassem a visão que ele tinha de Deus. Ele nunca permitiu. Então quando ele declara: eleva os meus olhos para os montes, ele está dizendo: como filho de Deus, eu encaro todas as investidas, eu encaro todos os levantes, eu encaro todos os gigantes que se levantam, eu encaro todas as palavras contrárias, eu encaro tudo aquilo que tenta me depreciar, que tenta me derrubar, que tenta fazer com que eu não caminhe pela fé. E eu declaro que diante de todas essas coisas, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu declaro, Ele declarou: nenhuma dessas coisas vai me silenciar, nenhuma dessas coisas vai me deixar cego, porque eu conheço o Deus a quem eu sirvo, e é nele que eu fixo os meus olhos, é nele que eu deposito a minha confiança, é nele que eu aplico toda a minha dedicação, porque ele é a fonte de tudo aquilo que eu preciso. Ele é a fonte. Senhor Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho. Ele é a fonte da onde vem o filho, para que todo aquele que olhe, como nós lemos, agora você pode entender. Em muitos lugares você vai ouvir que crê em Jesus. Para aquele que olhar para Jesus e crer nele, tenha a vida eterna. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E que você tire um tempo. Eu não sei quais são as situações e aquilo que tem muitas vezes te entristecido, te aborrecido, te aprisionado. Mas eu acredito que vale a pena pararmos um instante e refletirmos.
Quem éramos quando fomos encontrados pelo Senhor? E quem somos hoje? Há diferença verdadeira? Primeiro ponto. Segundo, o que eu preciso melhorar hoje? Porque o fato de existir diferença, glória a Deus, porque Ele já tem operado grandes coisas em nós, por isso nos alegramos. Mas ainda há muito o que vivermos. Talvez você tenha inúmeros anos na presença do Senhor, na casa do Senhor, mas você não tem rompido em fé. Você não tem vivido experiências grandiosas com o Senhor por bloqueios que você tem carregado em sua vida. E hoje você escutou que o Senhor derrama o Espírito Santo não para trazer marcas, não para fazer diferenças no meio dos seus filhos, mas Ele derrama o seu Espírito Santo para que sejamos transformados, para que nos tornemos produtivos e para que tenhamos colheita em nossas vidas. Por isso, neste momento, fale com o Espírito Santo de Deus aí no seu lugar. Se possível, feche os seus olhos, não se distraia. E peça para que Ele traga à sua memória tudo o que você está passando, para que em nome de Jesus, esta manhã não seja mais uma vinda à casa do Senhor, mas que se cumpra o encontro com Jesus e que você possa verdadeiramente olhar nos olhos dele. Tens-me feito mais que filho, escolhido por eleição. Tenho andado em teus caminhos, fruto de uma nova criação. Eu não deixarei meus medos me condenarem. Eu não deixarei a solidão da vida me atormentar, pois sei levantar meus olhos para além dos montes, pois Deus é a minha esperança. Eu erguerei o meu olhar além do que eu possa imaginar, pois sei que tudo que eu preciso das tuas mãos virá. Aleluia. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome, Senhor. Te agradecemos nesta manhã pela tua palavra. Te agradecemos pelos propósitos que estão em teu coração, Senhor, para com as nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós e em todo o tempo o Senhor nos tem convidado, Senhor, a vivermos, Senhor Deus, a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Pai, perdoa-nos, Senhor, quando temos permitido que a cegueira espiritual, Senhor Deus, se instaurasse em nossas vidas e até nos tenhamos nos adaptado a ela. Quando nós, Senhor, não abrimos o nosso ouvido para a tua palavra, não a aceitamos e insistimos, Senhor, em declarar que cremos em ti, que vemos a ti, sem aceitar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Te pedimos perdão por toda falta de rebeldia, toda falta de sujeição, por toda rebelião, Senhor. Toma as nossas vidas em tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor, nesta manhã. Nós não queremos sair deste lugar da mesma maneira que entramos. Não queremos simplesmente, ó Deus, sair declarando e afirmando que somos teus filhos, se nós não nos aplicamos, Senhor, em estar em unidade,
em caminharmos, Senhor Deus, como corpo. Retira de dentro de nós, Senhor Deus, toda semente que não provém de Ti, que um dia possa ter sido lançada e germinou em nós, roubando a Tua essência. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos nesta manhã a remover as raízes de amargura que possam existir dentro de nós por situações passadas, Senhor, ou qualquer coisa que tenhamos vivido nesta terra. Derrama, Senhor, do Teu bálsamo nas nossas vidas nesta manhã. Traz cura, Senhor Deus, ao nosso ser. E em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a prosseguir contigo. Ajuda-nos a darmos um passo, Senhor, em Tua direção. Que o Teu Espírito Santo venha abrindo os olhos do nosso coração. Porque Te pedimos perdão por todas as vezes que silenciamos a voz do Espírito, quando Ele queria nos conduzir, quando Ele quis nos ensinar e nós não ouvimos. Pedimos perdão, Senhor. E em nome de Jesus nós oramos para que o Senhor venha, através do Teu Espírito Santo, abrir os olhos do nosso coração. Vem, Senhor Deus, transformar as nossas vidas. Tudo aquilo que era, Senhor, aridez, tudo aquilo que era deserto, nós clamamos. Faz de nós terra fértil. Faz de nós terra fértil, Senhor. Lugar aprazível. Local de bênção. Vida agradável. Transforma-nos pelo Teu poder, que não seja, Senhor, mais uma luta do nosso querer para com a Tua vontade, mas como Lídia, nós nos sujeitamos e nos humilhamos nesta manhã, como Teu corpo, Senhor. Espírito Santo de Deus, faz-nos entender que os beneficiários da boa e grande colheita somos nós mesmos. Porque nós seremos o povo abençoado de Deus. Nós seremos o povo cuja menção será aquele povo, com certeza, é o povo do Deus Altíssimo. Que recaia sobre nós a Tua marca, Senhor. Que possamos caminhar de modo excelente nesta terra para glorificar o Teu nome. Retira de sobre nós, Senhor, em nome de Jesus, o peso, Senhor, que o mundo diz, que as pessoas dizem que nós somos assim mesmo, e que muitas vezes até nós já declaramos. Como quem dissesse que não existe chance de mudança. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Abre os olhos do nosso coração. Em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com Pedro, nos constranja. Nos constranja quando as nossas atitudes negam a Ti. Nos constranja, Senhor, quando não evidenciamos a aliança que carregamos. Nos constranja, Senhor, para que nós verdadeiramente possamos ver como estamos. E como Zaqueu, mostra-nos, Senhor, quão maiores são os planos que o Senhor tem para nós. Planos de paz e não de dor. Quebra o nosso cativeiro hoje, Senhor, e que o Teu Espírito venha abrir os nossos olhos e venha nos fazer, Senhor, viver a Tua porção, em nome de Jesus. Você que está aqui e que tem tido dificuldade de se firmar na presença do Senhor, você que está aqui
E que tem áreas na sua vida que você recebeu sentenças, recebeu palavras, e que você vê que essa área não tem progredido, não tem ido adiante. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você. A palavra de Deus diz que em Mateus 18:18, que tudo que é concordado na terra é selado nos céus. Então, quando Lídia entendeu que ela queria viver a intimidade dos filhos, ela abriu uma chave, ela virou uma chave no reino celestial, no reino dos céus, dizendo que ela discordava das coisas que ela estava acostumada aqui na terra e que ela queria viver o que Deus tinha para ela. Tudo aquilo que você vê que está paralisado na sua vida, que não vai adiante, vem à frente, para que nós possamos orar pela tua vida e possamos declarar que esta manhã é o tempo que inicia. Mas quero te dizer uma coisa: você virá à frente, disposta, a que Deus abra os seus olhos. E você precisa tomar uma posição de não voltar da mesma maneira que você sempre volta, com as mesmas frases, com as mesmas afirmações. Não pense que Deus não tem poder de mudar, mas também não fale que Deus tem poder sem que você creia de todo o coração que Ele pode transformar. Que o desejo do Senhor é tocar a sua vida nessa manhã. Amém? Aqueles que oram, vou pedir para virem à frente, por favor. Em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos um clamor a Ti, Senhor, nesta manhã. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor Deus, a vida dos Teus servos nesta manhã, Senhor. Que a operação do Teu poder, Senhor Deus, esteja manifesta aqui, Senhor. Que o Senhor use, Senhor, cada um dos Teus filhos nesta manhã. E que em nome de Jesus, Pai, os flagelos e situações pelas quais os Teus servos viram à frente, que o Senhor possa agora, Senhor, contemplar, Senhor. Quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, todo cativeiro, toda palavra maldita, Senhor, toda sentença que possa ter sido enviada, Senhor, sobre estas vidas, Pai. Senhor, arranca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, as raízes, Senhor Deus, ó Pai, que fazem com que eles não acreditem que possam viver o novo que vem de Ti. Senhor, nós cremos, Pai, que não há enfermidades que possam permanecer diante do Teu poder. Nós cremos, Senhor, que não há cadeias que poderão persistir, Senhor, diante da Tua glória. E nós oramos nesta manhã e pedimos a Ti, Senhor, volta os Teus olhos, Senhor, para com os Teus filhos nesta manhã. Volta os Teus olhos, Senhor, e vem tocando, Senhor Deus, cada coração, Senhor. Pai amado, rompe, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, com toda a dureza do coração, com todo o enrijecimento, Senhor. Palavras de maldição, Senhor. Decretos, Senhor Deus, que foram liberados desde a infância. Com situações, Senhor Deus, que acompanhariam essas vidas durante toda a vida, nós cancelamos nesta manhã, na autoridade do nome de Jesus. Nós rejeitamos agora. Pedimos a Ti, Senhor, derrama, Senhor Deus, do Teu sangue precioso nesta manhã.
Renova, Senhor Deus, a aliança dos teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha operar com grandeza no interior, Senhor, de cada coração. Que os seus olhos sejam abertos. Que os seus olhos sejam abertos. Que os seus olhos sejam abertos para ver a Ti, Senhor. Um novo nível de entrega. Um novo nível de vivência. Um novo nível, Senhor Deus, de serviço a Ti, Pai amado. Nós declaramos nesta manhã que haja, Senhor, experiências contigo. Ó Senhor, que todo travar, Senhor Deus, dos corações, Pai, seja, Senhor Deus, cancelado em nome de Jesus. E que o teu poder, Senhor Deus, venha, Senhor, sobre as vidas, Pai, que estão aqui, Senhor, nesta manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó Deus, nós pedimos a Ti. Ah, Senhor, cumpra, Senhor, sobre estas vidas, Senhor, a Tua palavra que diz que o tempo novo chegou. Que o tempo novo chegou, Senhor. Que é tempo de abandonar, de deixar para trás as coisas velhas. É tempo de deixar para trás todas as coisas velhas, tudo aquilo que te aprisiona no passado. Situações, sentenças que sejam agora deixadas para trás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, esclarece os corações, Senhor, acerca do desejo para contigo. Não mais de ouvir falar, não mais de ouvir falar, não mais apenas, Senhor Deus, de ter, Senhor, um tempo na Tua casa, mas de te ver verdadeiramente, Senhor. De te ver, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Vem, Senhor Deus, e levanta, Senhor, os teus filhos para um novo tempo. Assim como o Senhor trouxe uma tenaz enviada, Senhor, através de um anjo, para purificar os lábios do profeta nesta manhã. Nós oramos a Ti, ó Deus, e pedimos: purifica, Senhor, o nosso coração. Purifica, Senhor, os nossos lábios. Purifica-nos, Senhor, para que possamos permanecer em Tua presença. Purifica-nos, Senhor, para que seja agradável o fruto, Senhor, da nossa existência. Purifica-nos, Senhor, para que em nossas vidas o Teu nome seja exaltado e glorificado, e que muitos vejam que Tu és Senhor, por aquilo, Pai querido, que o Senhor representa para nós, muito mais do que aquilo que nós já recebemos ou podemos receber. Restaura a identidade, Senhor, de filho verdadeiro, Senhor, daquele que foi comprado a preço de sangue, daquele que tem valor na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, que caiam por terra, em nome de Jesus, as falanges de aprisionamento mundano nas mentes nesta manhã. Aquilo que a internet, aquilo que as telas têm trazido aprisionamento, aquilo que tem feito com que as orações se tornem escassas e ralas. Remove, Senhor, purifica, Pai, a mente do Teu povo, para que em nome de Jesus nós tenhamos a mente de Cristo, nós tenhamos a mente do Senhor. Que os nossos pensamentos, Senhor, estejam, Senhor Deus, alinhados com os Teus. Que as nossas emoções sejam tratadas pelo Teu Espírito Santo. E possamos nessa terra, Senhor, viver o tempo especial que vem de Ti. E que se cumpra sobre nós a Tua vontade. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Que venha o Teu reino. Que o Senhor reine sobre nós. Que o Senhor reine sobre nossas casas. Que o Senhor reine sobre a Tua igreja. E que a Tua vontade se cumpra em nós. Abre os nossos olhos.
queremos ver a Ti e viver de modo adequado ao cristão que crê verdadeiramente em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus.